Como a gente sempre brinca, né? Gordura é ouro, meus queridos. Fala, meu futuro paciente do Joia, tá pensando em tratar aquela gordura localizada? Eu tenho certeza que você já pensou. E se eu pegasse essa gordura e colocasse no bumbum? Para aumentar alguma região que você desejaria aumentar, vamos supor aí, peitoral no caso de homens, deltoide no caso de homens, bumbum no caso de mulheres, coxa no caso de homens e mulheres, enfim, então seria maravilhoso, né? E de fato a gordura é bastante interessante como uma ferramenta de melhora do contorno corporal. E isso entra dentro do escopo de um procedimento que é o que a gente chama de lipotransferência, certo? Então a gente pega a gordura de um lugar, passa para outro lugar para melhorar, como se a gente brincasse de massinha de modelar, né? no corpo do paciente. Então vamos falar um pouquinho mais sobre lipotransferência ou lipoenxertia, enxertia de gordura. Se você está desejando aí ou planejando realizar a sua cirurgia de contorno corporal, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo que rola nesse universo de cirurgia plástica, que com um foco muito grande em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama, esse que é o maior canal em quantidade de vídeos de cirurgia plástica, meus queridinhos da internet. Vambora, roda essa vinheta. Querido, se você não me conhece, meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástico, muito da minha vida dedicado a cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama, e aqui eu trago muito dessa expertise e dessa experiência para a gente ajudar a esclarecer e discutir alguns materiais que a gente sempre encontra na internet. Vamos então, aqui eu trouxe um 3D de lipotransferência ou lipoenxertia, certo? Para a gente discutir um pouquinho mais, você aí que está planejando tirar gordurinha de um lugar e colocar em outro. Vamos lá. Esses 3D são ótimos, né, queridos? Eles sempre mostram ali, começa mostrando gordurinha localizada, aquela coisa, então muito comum no caso de mulheres, né, a gente querer transferir para o bumbum, eventualmente transferir até para a mama, é possível, tá? Lipoenxertia de mama, e até em face. Aquilo que a gente faz com gordura, a gente pode, né, aquilo que a gente faz com preenchedores, por exemplo, né, faz lá harmonização facial, é possível fazer com gordura de maneira definitiva, tá? É óbvio, a gordura tem algumas nuances, alguns detalhezinhos no manejo desse material, mas é possível sim ser feito. Essa cirurgia, esse procedimento, a lipotransferência, ela obrigatoriamente precisa da lipoaspiração. Então aqui ele começa mostrando uma lipoaspiração, a cânula retirando gordura, e essa gordura vai ser preparada, separada para poder realizar a lipoenxertia, tá? Então não tem como a gente falar de lipoenxertia sem lipoaspiração, certo? Fundamental que o paciente entenda isso. Também não é possível, meus queridos, você pegar a gordura de uma pessoa e transferir para outra, tá? Por questões de fato de compatibilidade genética, haveria naturalmente uma reação, né, de enxertos perder, uma reação de incompatibilidade, bioincompatibilidade, caso você tirasse gordura de uma pessoa e colocasse em outra. Daria certamente infecção, reações inflamatórias, perderia 100% do enxerto, certo? Vamos aqui então seguir com esse 3D, aqui mostrando a lipoaspiração, e aqui, óbvio, num esquema muito... Seria maravilhoso que fosse tão simples assim, né? Mas no esquema em 3D mostrando a enxertia no bumbum. O bumbum, de fato, é uma região que a gente pode sim utilizar como área receptora de gordura para modelar. O que é importante gordura no bumbum, queridos? Gordura não tem forma, não tem sustentação. Ela vai ajudar a gente a dar uma modelada, mas não costuma dar muita projeção para o bumbum, tá? Ele ajuda a melhorar aquele afundadinho do quadril, hip dips, muitas vezes até dá pouca projeção, mas a gente não consegue dar muita projeção com gordura, tá? Muito embora os resultados tendem a ser muito bons e naturais. O que você sempre pergunta em relação à absorção de gordura. A gordura que integra, depois de mais ou menos 45 dias, ela é definitiva, ela não some mais essa célula de gordura, mas qual que é a questão? É uma célula de gordura. E células de gordura aumentam ou diminuem de tamanho de acordo com o teu ganho ou perda de peso, tá? Então o que acontece é o seguinte, fez o enxerto, uma parte desse enxerto é normal perder até 45 dias, então em torno de 40% do enxerto ele é absorvido, e em torno de 60% ele é definitivo. Esse que fica e de maneira definitiva, ele vai oscilar de acordo com ganhos e perdas de peso. Fez a tua cirurgia, amiguinho, resolveu perder peso,
a tendência é a célula de gordura do enxerto diminuir de tamanho. E aí você perdeu um pouco daquele impacto visual do enxerto. Se você engordar, vai acontecer o contrário. Então pode ser que você fique com um bumbum, por exemplo, desproporcional, caso você ganhe muito peso por conta do enxerto nessa região, certo? Então aqui mostrando o enxerto, você pode utilizar ou deve utilizar em algumas situações malhas, certo? Aqui mostrando o efeito, né, da lipoaspiração com enxerto de gordura na região que se deseja. Olha lá, paciente gordito. E aí você lipoaspira e transfere, né, enxerta a gordura nas regiões em que tem deficiência, né? Bumbum pode fazer na mama também. O detalhe da mama é a mesma coisa, tá? O resultado não tem como ser o igual do implante. Você melhora um pouquinho o formato. Então você pode fazer desde lipoenxertia na face, tá? É uma ferramenta interessante. Você pode fazer harmonização facial com gordura, com nano enxerto. Então você prepara essa gordura, utiliza a gordura em pequenos fragmentinhos, certo? Para você volumizar regiões específicas. Pode fazer lábio, pode fazer ângulo da mandíbula, pode fazer região central da face. Isso vai estimular um pouco mais aí essa questão do formato do rosto, o rejuvenescimento, porque com o passar do tempo, o processo de envelhecimento, a gente perde o volume da face, tá? O volume do rosto. Aqui na região da mama, você pode volumizar um pouco a mama. Qual que é o detalhe? O resultado não vai ser igual ao da prótese, tá? É importante que você tenha isso em mente, mas sim é possível ter bons resultados com enxerto de gordura isolado na mama, mas a expectativa tem que ser bem alinhada, tá? Você não pode esperar o resultado da prótese, porque não vai ser exatamente igual. Essa gordurinha localizada, né, que incomoda muitos pacientes, então a gente pode pegar essa gordurinha e já transferir para o bumbum. Então isso, quando você associa a lipoaspiração, né, uma lipo HD com lipoenxertias, o resultado é muito mais interessante, tá? Muito mais interessante. É óbvio que é fundamental aí, né? Alguns cuidados no manejo dessa gordura. Quais são possíveis complicações? Infecções é possível, ou mesmo a perda do enxerto, como a gente falou, tá? Mas com alguns cuidados a gente consegue reduzir muito a chance dessas complicações. Aqui as regiões onde a gente pode trabalhar, você pode lipoaspirar a gordurinha do culote, que é muito comum também transferir para regiões de interesse, bumbum, por exemplo. O culote, que muitas vezes ele pode tirar um pouco do formato, né, do corpo, né, deixar o corpo com um formato um pouco mais disforme, né? Então a lipoaspiração de culote ajuda muito a modelar o bumbum, tá? Sempre quando a gente vai fazer uma lipo, a gente costuma fazer uma infiltração do tecido gorduroso para diminuir sangramento. Aqui provavelmente vai mostrar os vasos sanguíneos aqui, que eles diminuem de tamanho quando a gente infiltra, justamente para ter menos sangramento ao realizar uma lipoaspiração. É óbvio que não deve mostrar, mas muitas tecnologias ajudam muito ainda a melhorar mais ainda a qualidade dessa gordura aspirada, né? Pra gente diminuir traumas, enfim. Então, essa gordurinha que você retira do culote, ou mesmo no face interna do joelho, face interna da coxa, você pode utilizar em N regiões, certo? Desde pequenas deformidades, você pode utilizar, como eu disse, para volumizar o rosto, por exemplo, certo? Então, a gordura, como a gente sempre brinca, né? Gordura é ouro, meus queridos. Gordura de fato é ouro, desde que bem manuseada, né? Desde que bem planejado a sua lipoenxertia, os resultados podem ser muito interessantes, certo? Aqui de novo mostrando o processo de lipoaspiração, que é um processo até relativamente simples, né? Aqui sem muita tecnologia. Mas é óbvio, quando a gente associa a tecnologia, os resultados tendem a ser mais interessantes, principalmente em virtude de menores sangramentos, mais precisão na lipoaspiração, certo? Aqui mostrando os adipócitos. Essas células de gorduras, queridos, por exemplo, essa gordurinha que fica dentro da célula, ela pode aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com o seu ganho e perda de peso, tá? Isso que é importante você ter em mente. A célula, o número de células não muda, tá? Mas a célula que aumenta ou diminui de tamanho, tá? De acordo com o status corporal, de acordo com a dieta, né, meu querido? Certo? Então, normalmente as lipoaspirações, lipotransferências vão ter como consequência de resultado essas cicatrizes pequenininhas, pontiformes, cicatrizes de 1 centímetro. Então, são muito fáceis de esconder, são cicatrizes que trazem pouco impacto estético, né, de maneira negativa. Então, as lipotransferências, lipoenxertias, lipo HD com lipotransferência
são muito interessantes. Hoje a gente tem a possibilidade de não só enxertar acima do músculo, mas intramuscular em regiões específicas, reto abdominal. Então a gente volumiza, dá volume à musculatura que a gente tem interesse, por exemplo, até o próprio peitoral, certo? Para melhorar um pouco o volume do peitoral em homens. Na minha prática, por exemplo, prótese peitoral em homens é uma coisa quase que inútil, honestamente, se a gente tiver gordura doadora, porque utilizando gordura da maneira adequada, da maneira correta, a gente consegue dar um bom volume de forma natural ao peitoral, certo? É sempre interessantíssimo a gente associar com lipo HD, no caso, porque a gente consegue trabalhar a forma, né, de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira um pouco mais harmônica até, certo? Aqui mostrando questões de anestesia, pós-operatória, anestesia normalmente desses procedimentos. Para lipotransferência eu sempre recomendo que seja em centro cirúrgico, então pode ser um bloqueio, hack ou mesmo anestesia geral, né? Anestesia geral muitas vezes é a modalidade mais confortável, que o paciente dorme ali, não vê nada, fica tranquilão, certo? E normalmente a recuperação é super tranquila. O que pode ajustar ou limitar um pouco mais a recuperação é o tamanho da área que a gente vai precisar trabalhar para retirar essa gordura. Mas o enxerto em si é bastante tranquilo, certo? Aqui mostrando aqui as regiões específicas, principalmente na região do bumbum. Certo, meus queridinhos? Está interessado em fazer lipoenxertia? Escreva aqui nos comentários qual região você gostaria de aumentar. Escreva aí bumbum, escreva aí braço, escreva aí. Mulheres não vão querer aumentar braço, né? Só homens, talvez. Panturrilha, que mais? Coxa. Escreva nos comentários caso você estivesse com gordurinha na mão, onde você gostaria de utilizar essa gordura para aumentar ou melhorar o volume e deixar com o aspecto melhor. Certo, meus queridinhos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Fomos!